paz, queridos, tudo bem? Estamos mais uma vez na nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Estamos nesse quarto trimestre estudando a nossa revista, que ela nos traz como título geral dos estudos desse quarto trimestre: a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias, no livro de Ezequiel. A nossa lição de hoje, do dia 20 de novembro de 2022, é a lição de número 8. Ela traz o título O Bom Pastor e os Pastores Infiéis. Então, temos aqui o título da nossa lição como um destaque, como a nossa palavra-chave é a palavra do pastor. É a palavra-chave da nossa lição. O textuário diz assim: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Esse é um versículo no livro de João, no capítulo de número 10 e o versículo 1. Quem disse estas palavras? Jesus. João declara no seu evangelho estas palavras pronunciadas por Jesus, dizendo que ele é o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então nós vamos estar estudando nesta aula sobre a função do pastor, qual a verdadeira função do pastor. E o título da lição vai estar tratando da situação deste pastor, deste bom pastor, mas também tem aquele que não é bom. E o título da revista, da lição, nos traz como os pastores infiéis. Então nós vamos estar falando aqui de dois tipos de pastor, o bom e o mau. O bom pastor e o mau pastor. O bom pastor dá a vida pela ovelha. E o mau pastor, ele é infiel. Então a infidelidade, nós já sabemos que ele não dá a vida pelas ovelhas. Mas o que ele faz? Ele quer que as ovelhas dê a vida por ele. E nós vamos falar a respeito disso na nossa lição. Por isso eu peço que você assista essa aula até o fim e você vai estar vendo a figura deste pastor, ou destes dois tipos de pastores. Tá certo? Vamos lá? Muito bem. Mas quero chamar a sua atenção e também, nesta oportunidade, eu não poderia deixar de falar com você, meu amado amigo, irmão em Cristo, aluno da Escola Bíblica Dominical, que tem nos prestigiado e tem assistido às nossas videoaulas. Como já foi dito em outras aulas, tive alguns problemas e tenho publicado estas aulas um pouco atrasada, e esta muito atrasada. Tá? Mas, como nós estamos estudando todas as lições da nossa revista, então são lições no livro de Ezequiel, como já tenho falado aqui, são temas. Nós não estamos estudando o livro de Ezequiel capítulo por capítulo, mas nós estamos estudando ele em formas de temas. São estudos temáticos, que são ensinamentos que nós aprendemos, e isso nós levamos para toda a nossa vida. Então, por esse motivo, me faz necessário aqui estar publicando esta aula. Quem sabe você pode, numa outra oportunidade, estar assistindo às nossas aulas e aprendendo, E fazendo assim, você pode também estar trazendo, explicando
mostrando para uma outra pessoa, né, a figura, né, deste pastor, ou outros ensinamentos, ou qualquer ensinamento que você tem aprendido nas nossas aulas, tá bom? Vamos adiante. Muito bem. Então, a introdução da lição, como já disse, vai estar falando sobre os pastores de Israel. Estes pastores de Israel, né, como a palavra-chave da lição nos diz que nós estamos tratando da figura do pastor, e todo pastor, né, ele tem um rebanho, né, tem um rebanho. Neste caso aqui, os pastores de Israel, né, no Antigo Testamento, este rebanho era considerado como o povo de Deus. O povo era o rebanho para estes pastores. Tá? No Novo Testamento, este rebanho retrata-se a igreja. Então, a igreja é o rebanho do pastor. Tá? Quem é o pastor no Antigo Testamento que a lição vai nos retratar? Vai estar falando deste rebanho, né, que é o povo de Deus. A igreja no Novo Testamento é o rebanho, também povo de Deus, né, como igreja, na qual Jesus é o pastor, é o bom pastor. Né? Ele declara no livro de João, no capítulo de número 10 e o versículo de número 11, como o bom pastor. Né? É o título, é o textual da nossa lição. Ele diz que ele é o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Né? E ainda lá ele diz que as ovelhas conhecem a sua voz, né? E ela identifica, a ovelha identifica o pastor. Né? Então, isso é uma marca, né? A marca do pastor. A marca do pastor é o seu compromisso que ele tem para com a ovelha. Quando fala que ele dá a vida, isso quer dizer que ele tem um compromisso, né, além da vida dele própria, com a ovelha. E aí a gente vai estar vendo sobre os pastores de Israel, trazendo numa linguagem de figura, no sentido figurado da pessoa do pastor, e nós vamos estar mostrando durante a lição a figura deste pastor infiel, que fala no título da lição, quando nós vamos estudar sobre o bom pastor e os pastores infiéis. Então, nós vamos ver esses dois tipos de pastor aqui na nossa lição. Muito bem. Então, primeiro tópico vai falar sobre o rebanho. O que é que diz sobre o rebanho? Vai nos dizer o seguinte. Muito bem. Primeiro é necessário identificar a ovelha, né, no seu sentido literal, para compreender o sentido metafórico. Isso pode explicar a razão da Bíblia nos comparar como ovelha. Então, quando fala aqui, né, sobre o rebanho, como eu disse aqui no início, este rebanho, um pastor, ele tem um rebanho. Então, a lição vai estar nos dizendo que esse sentido literário metafórico da comparação do povo como rebanho, né? E um rebanho precisa de um guia. Este guia está chamando de o pastor. Então, com relação a este rebanho, vai estar dizendo que este pastor, esta pessoa que está com a responsabilidade de guiar as ovelhas, ela precisa identificar cada uma, né? Ela precisa de uma identificação
né, para conhecer esta ovelha. Isso pode explicar a razão que a Bíblia nos comparar uma situação que comparar o povo como ovelha. E a gente vai entender esta comparação. No Salmo 23 vai dizer que, Salmo 23, esta figura do pastor diz o seguinte, olha o que fala o Salmo 23, diz assim, olha, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, ou em pastos verdejantes. Tem umas versões da Bíblia que fala em pastos verdejantes, ou em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Por amor do seu nome, do nome deste pastor. Por amor deste pastor. Guia as ovelhas mansamente. Então, o pastor ele tem esta função de guiar. Mas como? Com vara? Não, mansamente, a águas tranquilas. Em pastos, leva esta ovelha a pastos verdes. Tá? Então, o Salmo 23 nos traz aqui, né, uma referência da nossa lição, como esse pastor deve guiar esta ovelha. Muito bem. E a ovelha? No primeiro tópico vai falar sobre a ovelha. Então, quem é a ovelha? A ovelha, ela é a fêmea do carneiro. Ela é a fêmea do carneiro e o cordeiro é filho do carneiro até 1 ano. Ou seja, qual a diferença de cordeiro e carneiro? O cordeiro, ele até 1 ano ele é considerado cordeiro. Ele é cordeiro. Depois de 1 ano ele é o carneiro, que é o macho dessa ovelha. Essa ovelha. E o que acontece com essa ovelha? Essa ovelha, ela tem um profundo relacionamento, para ela ser ovelha, ela tem um relacionamento com Deus. Qual o relacionamento que a ovelha tem com Deus? Vamos ver aqui na nossa lição. Diz assim, ovelha é a fêmea do carneiro e o cordeiro é o carneiro, é o carneiro até 1 ano. Aí vai falar que a Bíblia ela vai ter algumas vezes, que fala em 74 vezes, o termo aparece no Novo Testamento, apenas uma vez é literal. Que vez que é literal? No livro de João, no capítulo de número 2 e versículo 14, vai dizer que ela é um animal dócil, né? É um animal dócil, e símbolo de sacrifício de redenção. Vamos ver no livro de João, no capítulo de número 2 e o versículo de número 14. O que está dizendo? Olha, João, capítulo 2, versículo 14. Olha o que fala. 2,14 de João. Diz assim, olha. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambistas, os cambiadores assentados. Ou seja,
aqui no sentido literal mesmo de ovelha, quando a Bíblia está falando de comparação, a lição vai estar dizendo que em toda a Bíblia ela fala sobre a ovelha no sentido, né, no sentido figurado de comparação de povo de Deus. E apenas aqui no livro de João ela tem o sentido literal mesmo de ovelha. Quando Jesus ele chega lá no templo e ele percebe que a ovelha estava sendo vendida, né, ali no templo como para sacrifício dos pecados daqueles que iam a Jerusalém para fazer o seu sacrifício no templo, ela estava sendo explorada. Então, aqui apenas nessa passagem, na Bíblia, a ovelha está no sentido próprio, de literal mesmo, de animal, né? Por quê? Aí vai estar dizendo que na lição vai estar falando que ela é um animal, né? Por que esse sentido de comparação com o povo de Deus? Por quê? Porque ela é um animal dócil, é símbolo de sacrifício, ou seja, de redenção. Jesus compara ele como o Cordeiro, a Bíblia compara Jesus como o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus, por quê? Porque ele, como Cordeiro, né, ele foi levado para o matadouro. Ou seja, ele não reclamou ao ser levado à cruz. Então, como animal, como uma ovelha muda, como um cordeiro mudo, ele foi levado ao matadouro e não abriu a sua boca, ou seja, não reclamou. Então, este símbolo é o símbolo de ovelha. No caso, Jesus, ele como Cordeiro de Deus, como um Cordeiro de Deus, ele foi oferecido como um sacrifício de redenção, né? Redenção de pecados. Né? Em Isaías, no capítulo 53, versículo 7, diz que ele foi oprimido, mas não abriu sua boca. Ele foi oprimido, mas não abriu sua boca. E como um cordeiro foi levado ao matadouro, e a ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a sua boca. Então ele foi considerado, né, como ovelha muda, não abriu a sua boca. Então a ovelha tem esse símbolo de não reclamar, né? É como ter um comportamento. A ovelha tem esse comportamento dócil. E qual é a natureza da ovelha? No segundo subtópico vai falar sobre a sua natureza. As ovelhas são animais indefesos, e se dispersam rapidamente, ou seja, se ela não tiver um cuidado especial, ela acaba dispersando, saindo do rebanho, né? Saindo do rebanho. Olha tem na harpa cristã, referência da nossa lição, o hino de número 156 diz assim, olha, o bom pastor buscou-me, já longe do redil, e com ternura achou-me caído triste e vil. As chagas com amor pensou, e ao lar nos seus braços me levou. Aí a estrofe fala assim, sim, Jesus amou-me
com amor buscou-me, ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Então, ele cantado fica assim: o bom pastor buscou-me, já longe do redil, e com ternura achou-me, caído, triste viu. As chagas com amor pesou, e ao lar nos braços me levou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Então, esta figura, esta natureza deste pastor é restaurar. Então, ele tem esta função de buscar esta ovelha, né? Mas o tópico seguinte vai falar, o subtópico seguinte vai falar de que este rebanho, como povo de Israel e como igreja, ela tem o direito de desfrutar do relacionamento com Deus. Como? Uma vez que esta ovelha, ela tem essa natureza dócil como ovelha. Mas como que ela tem essa natureza dócil como ovelha, se ela tem como o seu cuidador alguém que não cuida? Vamos ver aqui no próximo subtópico. Muito bem. O próximo subtópico vai falar sobre os pastores, que é o tópico 4. Subtópico 4 vai falar sobre os pastores de Israel. O que tratava os pastores de Israel? Tanto o profeta Ezequiel quanto Jeremias vai estar falando que estes pastores, eles eram considerados os governantes de Israel, né? Lembra que nós estudamos em uma das lições, se não me falha a memória, a lição de número 5, né? Ou foi a de número 6? Acho que foi a de número 6, onde nós falamos sobre os anciãos, os príncipes de Jerusalém, né? Quando nós falamos sobre estes anciãos, estes príncipes, eles tinham uma prerrogativa de cuidar do templo, e eles estavam, na verdade, blasfemando o templo. Eles tinham se corrompido, a corrupção, a idolatria, na qual no templo eles estavam adorando imagens, adorando deuses, Deus Sol, Deus Lua, né? Tinha as suas mulheres como adoradoras da deusa da fertilidade, né? Que eles elas estavam chamando, chorando por Tamuz, né? Então, este povo, eles eram os governantes, né, de Israel, e eles estavam vivendo uma vida de idolatria, de profunda idolatria, mas por trás das câmeras eles eram representantes do povo. Eles eram representantes do povo. O povo tinha eles como representantes. Só que Deus, ninguém esconde de Deus, né? Eu posso esconder do meu pastor,
atual, na minha congregação, dos meus irmãos, do meu pai, da minha mãe, sei lá, da minha esposa, ou vice-versa, mas ninguém consegue esconder de Deus. Ou seja, até um certo ponto também conseguimos esconder algo do nosso semelhante, né? Chega uma hora que não consegue mais. Mas de Deus você não consegue esconder nada, de maneira nenhuma. Então o que acontece? Deus levanta Ezequiel, né, lá na Babilônia, quando ele estava no cativeiro, lá na Babilônia, que ele tinha sido levado para o exílio babilônico. Deus levanta Ezequiel lá e mostra a Ezequiel, né, a situação que o templo em Jerusalém estava. E aí Deus coloca uma sentença sobre aquele povo, né, que eles iriam ser derribados. O templo seria derribado. Por quê? O templo seria derribado. Por quê? Porque eles estavam enganando a Deus, enganando o povo, né? As ovelhas, enganando as ovelhas, né? As ovelhas que estavam sendo sugadas, né? Enganadas com palavras, enganadas com governos, enganados com tantas outras coisas. Aí a lição vai estar falando, nesse tópico aqui, vai estar falando assim, olha, pastores de Israel. No contexto de Israel, de Ezequiel, bem como Jeremias, o sistema da antiguidade de Israel era teocrático e não era possível separar o civil do religioso, diferente do que acontece nos estados laicos na atualidade. O que é isso? Esse governo, né, esse governo que nós acabamos de falar, que estavam sendo, né, eles tinham a prerrogativa de governar e de instruir o povo, porque a igreja lá ela era um sistema teocrático. O que é teocracia? A teocracia é um governo quando ele opera sobre argumentos ou sobre ordenanças divinas. Então, os governos eram tido e eram ordenados, né, governados com ordenanças divinas. E não existia uma separação entre igreja e povo. Governantes do sistema político da antiguidade de Israel era teocrático e não era possível separar o civil do religioso por causa desse sistema. Então era um sistema de governo. Nós vamos ver isso, né, que quando Deus chama Samuel, né, Deus reprova o governo de Saul, né? Ou seja, quando o povo pede um rei, né? Quando o povo pede um rei, Deus fala para Samuel que eles não estavam não tinha rejeitado a Samuel, mas tinha rejeitado a Deus. Então era um governo teocrático, né? E aí que Deus agora chama um rei para o governo do seu povo, né? Eles tinham sido rejeitados, o sistema, eles rejeitaram o sistema de governo. Por quê? Porque outras nações tinham o governo onde o povo tinha um rei e eles queriam aquele sistema para eles. Então, o Estado laico, como fala aqui,
é a separação, né? Separação administrativa entre o Estado e a igreja. Olha, e a liberdade de proteção de crença. Ou seja, então, no nosso país, por exemplo, nós temos um sistema laico, ou seja, né, entre parênteses, né, lógico, porque existem situações que a gente vê, né, coisas que não têm funcionado muito, mas nós vivemos no Estado laico, ou seja, a separação administrativa entre o Estado e a igreja. Então, igreja é uma coisa, Estado é outra coisa. Não tem uma junção. Ou seja, tem a liberdade, nós temos a liberdade de expressar. Tem uma separação, né, uma proteção de crença. Então, nosso país nos dá esse direito de haver uma separação do religioso e o departamento administrativo de governo, e esse modelo ele nos dá uma proteção que nós cremos, temos a liberdade de defender a fé que cremos, né? Graças a Deus por isso. Mas quando um governo ele aplica o sistema de teocracia, eles têm esse processo tudo misturado, não tem como separar, e aí em Israel estava acontecendo esse processo de corrupção no templo, onde os anciãos, os governantes que eram considerados, né, tanto Ezequiel como Jeremias, né, comparam esses governantes como os pastores infiéis, que eram aqueles que tinham a prerrogativa de governar e que naquele momento estavam trazendo uma governança de ilusão para o povo, de engano para o povo, né? Engano para o povo. Muito bem. Segundo subtópico, nós vamos falar sobre os pastores infiéis. Vamos ver isso aqui. Olha, pastor de ovelha. Nosso primeiro subtópico aqui, olha. O pastor de ovelha. A função primordial do pastor é alimentar. Ou seja, alimentar, guiar e proteger. Então, a função de um pastor é alimentar a ovelha, guiar esta ovelha e proteger esta ovelha. Tá? Então, o que acontece? O líder, um líder, né, um líder de um povo, neste caso aqui, falando ainda no tópico anterior, este líder